Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao CassiCast. Aqui quem vos fala é Marcelo, técnico de segurança do trabalho, entre outras coisas. E na conversa de hoje, nós abordaremos a CIPA de uma maneira diferente. Nós traremos algumas dúvidas relacionadas à CIPA. Mas antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de pedir para você que curta o nosso CassiCast ou compartilhe para outras pessoas os nossos conteúdos. Claro, a partir do momento que você ache pertinente. E se quiser receber mais conteúdos quando eles forem postados, nos siga. Perfeito? Muito bem, mas vamos lá. Em todos esses anos de ministração de treinamentos de CIPA, eu me deparei com uma série de dúvidas que participantes, os futuros cipeiros, me questionaram. Então aí me veio essa ideia, de trazer para você algumas perguntas que me são feitas. Mas antes disso é importante que você entenda que a CIPA é dinâmica. As atividades laborais são dinâmicas. E talvez algumas questões não sejam abordadas nessa conversa, até porque tornaria esse episódio muito longo. Por isso eu listei apenas algumas questões. Inclusive, se você tem alguma dúvida que porventura eu não aborde aqui nessa conversa, fique à vontade. Deixe a sua dúvida nos comentários. Você consegue fazer isso se estiver nos ouvindo pelo Spotify, por exemplo, que com certeza eu irei respondê-la com o maior prazer. Mas sem delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos começar com essas questões. A primeira pergunta que me fazem muito é por que as empresas têm que constituir uma CIPA? Então, por que a minha empresa tem que constituir uma CIPA se eu não tenho riscos relevantes no meu processo? Então, vamos responder isso. Uma pergunta muito comum, mas de simples resposta. Não existe empresa ou atividade que não possua pelo menos algum risco, por menor que ele seja. Em meus treinamentos, eu gosto muito de fazer desafios, de que as pessoas me apontem uma atividade apenas que não possua risco. Pode até serem riscos baixos, mas eles existem. Por exemplo, um escritório de contabilidade. Aparentemente, o que pode acontecer, né, num escritório de contabilidade em termos de riscos? Então vamos lá. Posso citar alguns. Risco ergonômico, por exemplo, no escritório, desconforto térmico, ou mobiliário inadequado, posturas inadequadas. E riscos de acidente, será que eu tenho? Claro que eu tenho. Quedas de mesmo nível, por exemplo. Você fazer um corte na sua mão. E assim vai. O que eu quero dizer é que não tem como dizer que a minha empresa não tem risco. Importante aqui é salientar que os riscos podem sim refletir na saúde física, mas eles também podem, trazer consequências nas questões emocionais. Por isso que eu citei inclusive essa questão dos riscos ergonômicos, pressão de trabalho, entre outras coisas. E é por isso que existe uma gradação de risco, que é estabelecida pela norma regulamentadora número 4, que é feita de acordo com o Código Nacional das Atividades Econômicas das Empresas. Então, a base que é utilizada é a atividade da empresa. Então, de acordo com a atividade, a empresa tem riscos maiores e riscos menores. Então, uma empresa com riscos menores, grau de risco menor. Empresas com riscos maiores, grau de risco maior, obviamente. E com isso a NR5, a norma regulamentadora número 5, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela prevê o dimensionamento, isso após sua última atualização, de acordo com o grau de risco de cada empresa. E ela cita isso no item 5.2.1, onde diz que as organizações e os órgãos públicos, administração direta e indireta, bem como órgãos de poderes legislativos, judiciários e Ministério Público, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis trabalhistas, a CLT, todos devem constituir e manter em funcionamento uma CIPA. Perfeito? Então a resposta seria basicamente essa. Por que eu tenho que ter CIPA?
Porque existem riscos e esses riscos precisam ser gerenciados, ser propostos formas de que esses possíveis riscos não se tornem acidentes efetivamente. E assim vai. Vamos para mais uma pergunta aqui. Caso minha empresa tenha um número de funcionários reduzidos, por algum motivo a empresa teve que demitir alguns colaboradores e essa empresa, por exemplo, tinha 30 funcionários, né, então previsto aí a partir de 20 que eu tenha, que eu constitua uma CIPA, eu passei a ter menos funcionários, tenho 25, continuo ainda tendo que ter uma CIPA, mas será que eu posso, pelo dimensionamento, reduzir o número de colaboradores? E mais, caso ela abaixe o seu quadro de funcionários para um número inferior a 20, será que eu posso parar com a CIPA, já que eu tenho que ter CIPA a partir de 20 funcionários? E a resposta é não. A gestão atual deverá continuar até o seu final. Eu não posso interromper a gestão que está em andamento. Após esse prazo, então acabou aquela gestão, com essa redução dos colaboradores, eu posso sim fazer para uma próxima CIPA, digamos no dia 30, agora dia 25, um novo dimensionamento e ver qual a quantidade de cipeiros que eu preciso ter. E ainda quando essa quantidade se tornar inferior a 20 colaboradores, onde é previsto, a constituição da CIPA a partir de 20 colaboradores, a empresa deve indicar um colaborador para que esse colaborador execute as ações da CIPA. E ainda eu já respondo mais uma pergunta, inclusive, que é muito comum. É que, inclusive, esse colaborador, a partir do momento que esteja com menos de 20 funcionários, eu tenho que ter esse colaborador, um único colaborador, ele também deve passar por treinamento com a carga horária prevista, de acordo com o grau de risco. Com o grau de risco da empresa, ou seja, 8, 12, 16 ou 20 horas de treinamento, respectivamente, grau de risco 1, 2, 3 e 4. E complementando ainda a designação desse colaborador, então, empresa abaixo de 20 funcionários deve ser formalizada através de um documento, uma nomeação como representante. E, inclusive, nessa nomeação deverá constar a forma que esse colaborador deverá atuar, onde esse documento deve ser revalidado anualmente. Todo ano eu preciso revalidar essa nomeação. Certo? Próxima pergunta é em relação às MEIs. Como eu tenho, dentro das questões das MEIs, a possibilidade de ter apenas um funcionário registrado, então eu preciso nomear esse designado para a CIPA, ter um cipeiro para isso? Então essa é a única exceção, de acordo com a NR5. As MEIs estão dispensadas de nomear representantes para executar essas ações previstas aí dentro das questões da CIPA. Perfeito? Muito bem, vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Com a nova atualização da CIPA, o treinamento de formação de cipeiro pode ser feito no formato EAD? É uma pergunta muito comum também, que muitas pessoas me ligam perguntando, eu posso fazer isso de forma à distância, ensino à distância, seria o EAD? Eu sempre respondo, depende. Depende do quê? Do grau de risco. Qual o grau de risco da empresa? Então, de acordo com o que diz a NR1, perceba que eu estou falando de várias NRs, porque elas são interligadas. A NR1 são as disposições gerais e o gerenciamento de risco ocupacional das empresas. E ela fala no seu item sobre treinamentos que apenas grau de risco 1, com carga horária prevista de treinamento 8 horas, poderá ser feito 100% EAD. Ou seja, os demais graus de riscos 2, 3 e 4 deve ser no formato híbrido, ou seja, uma parte presencial e a outra parte sim poderá ser feita no ensino à distância. E aí eu sempre dou essa dica: fazer presencialmente o módulo de segurança do trabalho. O restante do treinamento faz no EAD, é o que inclusive a Cacilab hoje dispõe ali, oferece para os seus clientes,
né? A partir do momento que é grau de risco 2, 3 e 4, no formato híbrido, nós fazemos toda a parte EAD e depois uma data específica, a gente vai lá na empresa e fazemos todo o treinamento da parte de segurança do trabalho, para que o instrutor que vá até a empresa possa contextualizar os riscos específicos daquela empresa. Não teria como generalizar riscos, como eu disse, cada empresa tem sua especificidade em termos de risco. Então, aquela determinada empresa possui seus riscos específicos. Então, sempre lembre, cada empresa possui seu risco específico relacionado à sua atividade, mesmo que faça a mesma coisa. Sempre vai ter por questões de layout, por questões de máquinas diferentes, enfim. Perfeito? Mais uma perguntinha aqui importante. Todos os integrantes, isso é muito comum me perguntar, todos nós aqui que estamos reunidos na sala assistindo o teu treinamento, Marcelo, nós temos estabilidade? Não, nem todos. Apenas os cipeiros que foram eleitos através de voto. Então, parte dos cipeiros são eleitos através do voto, são os representantes dos empregados. Aí nós temos uma outra leva de cipeiros que são representantes do empregador. Então, esse pessoal que teve voto tem estabilidade. O que é indicado, então esses não têm voto. Mas é importante aqui salientar que essa estabilidade é garantida no caso de dispensa arbitrária, ou seja, a empresa não pode demitir o cipeiro porque quer. Eu quero mandar você embora e pronto, acabou. Então você tem essa garantia de emprego o pessoal que teve votado. Mas a partir do momento que essa dispensa, isso é importante também, tenha uma relação ali com más condutas, caracterizando uma justa causa, o cipeiro perderá o direito à estabilidade, sim. Sempre considerando os artigos 482 ou 58. O 482 da CLT, com situações como ato de improbidade, não cumprir sua função de acordo com o que foi contratado, indisciplina, violação de confidencialidade, agressão, entre outros constantes ali no referido artigo, no artigo 482. Se tiver interesse, dá uma entrada na internet, procura lá artigo 482 da CLT. E também tem o artigo 58, que eu já comentei, falta grave do não uso justificado do IPI. Então ele está usando o IPI? Não está. E por que ele não está usando? Porque ele não quer. Isso é falta grave. Ele não está justificando, porque é desconfortável, porque tem alergia ou por algum motivo. A empresa tem que tomar atitude e resolver. Agora, a partir do momento que não tem justificativa dele não utilizar o equipamento, isso é uma falta grave e pode caracterizar também como uma justa causa. Então seriam apenas essas situações ali que encaixariam com relação à justa causa. Espero que essa pergunta tenha ficado, aliás, essa resposta tenha ficado clara. Próxima pergunta é: caso um dos cipeiros peça demissão. Importante isso, Caso alguém vá lá, eu não quero mais trabalhar na empresa. Como a empresa deve proceder para regularizar a CIPA? Sim, se alguém vai pedir demissão, a CIPA vai ficar, sem uma pessoa. Mas eu posso mandar essa pessoa embora, ele pediu demissão, eu posso aceitar a demissão dele, tudo bem? Não, porque ele tem estabilidade. Então, primeiramente, esse cipeiro, para você poder fazer esse desligamento, ele deve redigir uma correspondência de próprio punho, dizendo que deseja ser desligado da empresa por motivos próprios e que está ciente da perda da estabilidade que faz jus, bem como não sofreu nenhum tipo de pressão para esse pedido de demissão. Então, após isso, a carta deve ser protocolada junto ao sindicato da categoria, caso haja, e na falta desse, para a Superintendência Regional do Trabalho, o antigo TRT, ou até mesmo na Justiça do Trabalho, em 4 vias, Isso é muito importante, onde uma via, todas assinadas, uma via tem que ficar com a CIPA, uma fica registrada na empresa, no RH, uma fica lá no sindicato e uma vai para a Superintendência Regional do Trabalho, ou pelo menos ficar à disposição do órgão. Então, cabe aqui comentar que esse procedimento ele é previsto em um artigo da CLT, de número 500. Então, também pode dar uma consultada lá e verificar ali qual seria a conduta mesmo de acordo com a lei. E vai uma dica aqui também.
É importante que esse protocolo seja feito. Eu gosto muito de comentar isso com as pessoas que me perguntam. É importante que alguém da empresa, o representante da empresa, acompanhe esse empregado que está pedindo essa demissão até o sindicato, para que isso seja feito em conjunto. E após isso, esse documento deverá ser arquivado, conforme eu já falei anteriormente ali, para futuros questionamentos jurídicos. Certo? Próxima questão. E se o cipeiro for demitido sem justa causa, independente do motivo? Vamos imaginar, foi mandado embora. Seja dando problemas para a empresa, negligenciando as ações da CIPA, ou até mesmo causando desconforto para a empresa em relação à quantidade de propostas de melhoria que ele está trazendo. Isso também incomoda muitas vezes as empresas. Qual a conduta que o colaborador deve tomar? Será que ele poderia solicitar, então, já que a empresa demitiu ele, que pague o restante do seu mandato e tempo de estabilidade, ou seja, os meses que ainda faltam para o término da gestão, inclusive o ano de estabilidade após o fim do mandato? Será que ele pode fazer isso? Importante aqui lembrar, então, que o cipeiro ele possui estabilidade de emprego 1 ano durante a gestão e mais 1 ano após o término da gestão. Efetivamente, ele tem a estabilidade, então, durante a CIPA, durante a sua gestão que ele está sendo o cipeiro, e mais 1 ano após, ali acabou, ele não é mais cipeiro, ainda tem mais 1 ano de estabilidade. Sendo assim, ele tem a estabilidade da gestão, mais 1 ano. Logo, 2 anos ele fica ali com estabilidade na empresa. De acordo com a CLT, não é permitido tal indenização. Garantia de emprego é um direito do trabalhador. Eu já tive informações que algumas empresas tomaram essa atitude de indenizar, vamos dizer, né, o trabalhador. Isso não é permitido. Indenizações para cipeiros demitidos sem justa causa são previstas apenas para situações em que a empresa esteja encerrando suas atividades. O correto no caso de uma dispensa arbitrária é que a empresa reintegre o colaborador até o término dos direitos que o mesmo faz jus. Ou seja, mandou embora, traz de volta e deixa ele terminar todo o tempo de estabilidade que ele tem. É o que a lei diz. Perfeito? Mais uma situação aqui. Que situação o cipeiro pode perder o direito de estabilidade? Isso é muito importante. Será que durante a CIPA ele pode perder o direito a essa estabilidade? Sim. Caso ele possua mais de 4 ausências sem justificativa em reuniões ordinárias. Ele perderá o mandato e deverá ser substituído pelo suplente. No caso do afastamento definitivo do presidente, não deverá ser indicado pelo empregador um substituto em no máximo 2 dias ali, e de preferência entre os membros ali que já fazem parte da CIPA. E vai a dica. São situações importantes que acontecem, isso já foi bem recorrente ali nesse tempo que eu estou nessa atividade. Quando no início da gestão, a CIPA ainda vai tomar posse, essa é a dica, o treinamento deve ser feito por todas as pessoas, e eu costumo orientar sempre os meus clientes que coloquem mais um, né? Dentre os que forem votados, mas que não foram eleitos, tiveram votos, mas não foram eleitos, para fazer o treinamento também. Assim, numa condição de vacância, ou seja, surgiu uma vaga, já tem uma pessoa preparada para assumir o cargo desse cipeiro. Caso não aconteça, né, nenhuma intercorrência nesse sentido, tudo bem, é mais uma pessoa que tem conhecimento de segurança trabalhando na empresa. Ele não é cipeiro, porém, ele já tem um treinamento. Deixar claro para ele que ele só está fazendo o treinamento, ele não faz parte da CIPA, obviamente, e caso seja necessário. Então, nesse caso, ele não vai ter estabilidade, obviamente. Mais uma situação: em caso de algum componente solicitar o desligamento da CIPA, a CIPA pode ficar desconfigurada, ou seja, faltando pessoas, menos pessoas? Depende também. Depende do tempo da gestão atual. Então, de acordo com a NR5, durante os 6 primeiros meses de mandato, caso haja uma situação como essa, e não haja mais suplentes para assumir o cargo, aquela situação que eu falei lá, de ter pessoas lá já que tiveram votos, porém não entraram como eleitas, deverá ser convocada uma eleição extraordinária para suprir essa vacância.
ou seja, suprir essa vaga, sempre levando em consideração que o processo deve contar com a participação de no mínimo 1/3 dos trabalhadores para que essa eleição seja considerada válida, né? E essa eleição deverá atender metade do prazo previsto no processo eleitoral normal, ou seja, o processo eleitoral normal ele é previsto com 60 dias antes do término da gestão atual. Nesse caso especial, 30 dias apenas. Após a eleição desse novo cipeiro, a empresa terá mais 30 dias para fazer esse treinamento. Mas se a gestão estiver próxima do final, daí é uma outra situação, depois 7, 8 meses que a gestão já está correndo, a CIPA poderá seguir com esse mesmo número até o seu término. Então vai de novo aquela dica que eu dei agora há pouco, que é sobre ter mais uma pessoa treinada, além dos cipeiros, né, os atuais. Isso vai ajudar muito na hora de você resolver esse problema. Eu confesso que eu falo sempre isso para meus clientes e até hoje eu tive poucos casos que a empresa, ela resolveu pôr mais um, né, junto ali para fazer esse treinamento. Mas enfim, é uma dica. Uma outra perguntinha: por quanto tempo tenho que guardar os documentos do processo eleitoral? Então, as cédulas, as fichas de inscrição, todo aqueles documentos que são, né, emitidos durante o processo eleitoral, né, as chamadas. Então, todos esses documentos deverão ser guardados, arquivados durante 5 anos, ok? Para futuros problemas, reclamações jurídicas, alguma coisa assim. Então, você tem todo esse material ali. Tá? Então, é bem importante. E quem pode participar da CIPA? Será que tem pessoas que não podem participar da CIPA? Se for funcionário registrado, todos os colaboradores da empresa podem participar, independente de setor, local de trabalho, cargo. O que não pode acontecer, que eu já tive uma experiência dessa, é que o dono da empresa, o sócio, queria ser o presidente da CIPA. Isso não é permitido. Tem que ser empregados, pessoas que estão registradas na empresa, não o dono da empresa, obviamente. Mas foi um caso só até hoje que eu tive, então fica aí só como dica. E o que eu faço no caso da contagem de votos? E haja um empate entre 2 colaboradores. Também tem solução para isso. Assume aquele que tiver o maior tempo de serviço no estabelecimento. Isso é previsto dentro da NR5 também, tá? Então, quem tiver mais tempo no estabelecimento é o que vai entrar, já que estão com a mesma quantidade de votos. E qual a periodicidade das reuniões? Isso mudou também com a última atualização. E também, assim, eu tenho essa periodicidade, eu tenho um calendário, que eu já vou comentar, e eu posso antecipar essas reuniões se eu quiser também. Então, são 2 perguntas que eu já coloquei junto aqui. Então, assim, as reuniões ordinárias deverão ocorrer mensalmente no calendário. Esse calendário pré-estabelecido. Você vai já, no dia da posse, já tem um calendário pré-estabelecido. Mas eu tenho exceções. No caso das microempresas e empresas de pequeno porte com grau de risco 1 e 2, elas podem optar pelas reuniões bimestrais. Essa é a única exceção. Mas normalmente se faz mensalmente em horários e datas pré-estabelecidas. E não se deve antecipar ou postergar reuniões. Se for marcado para o dia 10 às 8 horas, que seja feita. Então, isso é uma questão de gestão ali, de você fazer a coisa certa, porque isso pode ter reclamação de um lado ou de outro, das partes, os interessados sobre a CIPA, enfim. Então, é bem importante ter isso, seguir o que a norma pede. Muito bem, então finalizamos aqui mais uma conversa do nosso CACiCast. E eu agradeço, como sempre, a sua atenção, o seu interesse por esse assunto. Espero que você nos acompanhe, né, nos demais temas que nós já temos postados. Esse é o nosso 31º, se eu não me engano, episódio. E como eu disse, espero que tenha gostado. Se puder, curta, nos siga, compartilhe. E fica ligado, logo postaremos mais temas relevantes, além dos 30 que nós já temos ali já disponíveis para vocês, nas mais diversos assuntos, né? Saúde, atendimento pré-hospitalar, segurança do trabalho, enfim, meio ambiente, entre outros. E que podem, de alguma forma, até auxiliar nas suas atividades
profissionais e pessoais, por que não? Legal? Um forte abraço e não esqueça, quem conversa, aprende.